Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Gênesis 28. Vou ver se a gente conseguir ir pelo menos até o início aqui do 29, mas vai depender aqui, né? E hoje não teremos aqui o projetor. Todos abriram? Vamos ler. Gênesis 28. Vamos tentar ler aqui todo o capítulo 28. Vamos lá. Versículo 1. Isaac chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe: não tomes mulheres dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações. E Deus deu a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher para si, e que, tendo abençoado, havia-lhe ordenado: não tomes mulher dentre as cananeias. E que Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e foi para Padã-Arã. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Então Esaú foi a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma estrada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a ti a tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: como este lugar é terrível, este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela, chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então
pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Vamos orar. Amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de saúde, de vida, de trabalho. Eu te agradeço por todas as dádivas, todas as bênçãos, toda a provisão, livramento, Senhor, tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pela graça derramada em nosso favor, em nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, nesse momento, assim como sempre fazemos, aonde a palavra do Senhor é lida, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite para compreender a palavra do Senhor. Que todos nós possamos estar, pelo Teu Santo Espírito, iluminados, capacitados, ó Deus, para compreender a palavra do Senhor. Faz assim com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que nós vimos na semana passada? O que a gente pode recapitular aí da semana que passou? Capítulos 26 e 27 de Gênesis. Me dizes. Isaac, né, tentando lá. Isso, né? A fome como pior do que como nos dias de Abraão, né? Aí Isaac vai para Gerar. Aí tenta lá. Deus disse que ele não fosse para o Egito. E aí ele tenta não, né? Ele faz igual o pai dele. Diz que a esposa não é esposa, mas sim irmã. A diferença é que ele dá lugar. Mas isso tudo acontece. Mas primeiro Abimeleque expulsa ele. Repreende ele, né? Ele fala para os homens que ninguém tocasse, né? Posteriormente, Abimeleque reconhece que ele agora é que ele é abençoado por Deus, agora ele é o bendito. Resolve fazer uma vida atrás da porta, ficando pobre, né? Engana ele até com a questão da comida, né? Porque ele manda Esaú fazer o quê? Caçar. E aí o Jacó traz cabrito, né? Nossa. Pensando em ser, além de cego, não tinha mais nem para. Se a gente levar em consideração, né? Isaac vende a bênção tanto quanto Esaú, né? Sim, né? Não recebeu a bênção, né? Jacó planeja que assim que o morrer, o luto passar, ele ia fazer mais.
Deus havia escolhido, havia. Só que, ó, o que mais? Que é aonde a gente vai começar. Por quê? Porque é justamente o final do capítulo 17. Final, perdão, 27. 27. Porque no final do capítulo 27, a Rebeca, olha aí o versículo 46. A Rebeca, ela chama Isaac, né, e diz: olha, estou muito aborrecida, né, por quê? Por causa das mulheres de Esaú. E se Jacó casar com uma das mulheres dessa terra, aí ela vai e apela, né? Vou morrer de desgosto, né? Ela apelou pro emocional aí de Isaac, que já estava velha, queria matar o pobre do velho, que quase morre quando ele soube que tinha abençoado o Jacó, né? E aí, quando isso acontece, versículo 1 do capítulo 28. O Isaac, ele chama Jacó, né? Abençoa ele novamente, né? Para ele partir agora. E aí ele vai dizer justamente isso: não tome nenhuma das mulheres dentre as cananeias. O mais engraçado, e a gente vai já ver isso, é que você já parou para pensar como essa família, ela tinha uma falta de comunicação muito grande? Porque há quanto tempo Esaú casou com essa mulher? Desde que a gente viu aqui, fazia muito tempo? Já fazia um tempo, né? Já tinha as duas mulheres. Mas por que eu estou falando sobre essa questão de falta de comunicação? É que só quando Isaac manda o Jacó ir buscar uma mulher em outro lugar e não da terra, é que ele percebe que desagradou os pais. Por isso que eu estou falando que é uma família que não tinha comunicação. Eles estavam desgostosos das mulheres com quem o filho casou, mas não falaram nada. Nem Isaac, né, que era o filhinho preferido dele, ele não disse nada. Mas também estava desgostoso. A gente viu isso, né? Que as duas mulheres foram desgosto, tanto para Isaac como para Rebeca. Mas ninguém nunca falou para Esaú. E só depois, aqui quando Isaac vai, aliás, quando Jacó vai, amando de Isaac, encontrar uma mulher da família da mãe dele, é que ele percebe que tinha desagradado os pais. Mas assim, eu queria que a gente percebesse duas coisas. Justamente a primeira em relação a Jacó e a segunda em relação a Esaú. Com relação a Jacó, Jacó faz uma coisa que é muito típica da maioria das pessoas. Elas criam um problema e depois que esse problema é criado, ao invés de ficar e resolver, o que ela faz? Ela vai embora, esperando que o problema desapareça. Mas ele desaparece? Não. Fica esperando. Tanto é que quando Jacó voltar, ele vai voltar morrendo de medo. A gente vai ver isso lá na frente. Por quê? Porque ele sabe que o problema ficou lá. Então isso é bem típico do ser humano. Ele arranja o problema, quando o negócio dá errado, aí ele, puxa vida, deu errado, agora eu vou me embora, passar um tempinho para ver se as coisas mudam. Não vai mudar. Porque você foi embora, mas o problema está lá. Ficou lá.
Então, porque todo o problema aqui foi criado por quem? Por Rebeca e Jacó. Rebeca arquitetou o plano, Jacó executou o plano. Parece até que era mãe e filho, né? Ela chega a dizer, desculpa te cortar, mas ela chega a dizer, porque ele diz assim: se ele me reconhecer, ele vai me amaldiçoar. Aí o que ela diz? Caia sobre mim essa maldição. O que acontece é que todo esse plano, arquitetado por Rebeca e executado por Jacó, causa uma desavença tremenda entre os dois irmãos, Esaú e Jacó. E a gente viu. Vamos reler? Hã? Foi tentar ajudar Deus e não precisava. Versículo 41 do capítulo 27. Leia aí comigo, por favor. Capítulo 27, versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai havia abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai estão chegando. Então matarei meu irmão Jacó. Eu tenho quase certeza, porque eu confesso que eu não fui olhar nesse contexto aqui se já era assim. Eu sei que nos tempos de Jesus era, mas é bem provável que aqui era também. Que o período de luto, ele durava 1 ano. Era 1 ano. Então, ele até deu aqui uma certa... Se era já assim, ele deu até uma certa colher de chá aqui para Jacó, né? Passar o luto. Deixa o luto passar e depois eu pego esse sem vergonha. Um lençozinho, um lenço preto, sim. Eu acho que esse negócio de laço é mais recente, né, não? O laço preto. Era mais ou menos isso, né? 6 meses. Mas eu tenho quase certeza que aqui já era esse período de 1 ano. Eu sei que na época de Jesus era, com certeza. O luto durava 1 ano. Você lembra daquela passagem que o rapaz disse: deixa só eu enterrar meu pai? Pronto, ali era... Provavelmente o pai dele já estava morto. Mas o que ele está falando do período de luto. Eu não sei se vocês sabem, mas o que acontece, ou o que acontecia, era basicamente o seguinte: aonde que Jesus foi sepultado? Hã? Onde Jesus foi sepultado, meu irmão? Eu estou perguntando em que? Aonde ele foi sepultado? Ele foi colocado num caixão e enterrado? Ele foi sepultado aonde? Numa tumba, né? Numa caverna que foi aberto numa pedra. Então o que acontecia? Eles enterravam o morto e esperavam 1 ano. Esse era o período de luto. Depois eles iam lá, tiravam os ossos e enterravam. Eu não faço a menor ideia. Não. No período de 1 ano. Por isso que quando o rapaz disse: deixa primeiro eu enterrar meu pai, provavelmente o pai dele estava morto. O que ele estava pedindo? Deixa passar o luto. E aí ele ia tirar os ossos e enterrar o pai dele. Então, no período de Jesus, era 1 ano. Eu não sei se aqui era. Mas se fosse, e eu acho que era, ele ainda deu aqui uma certa colher de chá para Jacó, né? Quando meu pai morrer e o luto passar, ele vai ver. Então, Jacó, com o pretexto do pai dele,
Porque se você prestar atenção, a Rebeca arquitetou tudo, até a fuga dele. Porque na pior das hipóteses, o próprio Esaú ia dizer o quê? Que era Jacó que estava fugindo? Não. Quem manda Jacó ir? Isaac. Tanto é que a gente leu aqui que Esaú viu que Jacó obedeceu ao seu pai. Então o plano foi muito bem arquitetado por Rebeca. Que no final das contas, ele só está obedecendo o pai dele. Ele não está fugindo. Mas é claro que essa obediência ao pai era só um pretexto para ele fugir. Por quê? Porque a Rebeca ouviu os planos de Esaú de matar Jacó. Então Jacó vai embora. O problema está lá, feito por ele mesmo. Ele foge, mas o problema está lá. E Esaú? Olhe só aqui Esaú. Vamos ler aqui a parte que Esaú fica sabendo. Vamos lá. Versículo 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o tinha... Está dizendo que enviou Jacó? Quem que enviou Jacó? Isaac. Quem que está vendo isso? Esaú. Então, para outro deles lá na frente. Vamos continuar lendo aqui. Foi enviado para Padã Arã para lá tomar mulher para si, e que tendo-o abençoado, havia-lhe ordenado: não tomes mulher dentre os cananeus. Aí, olha o versículo 7. Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e foi para Padã Arã. Como é que ele se sentiu? Ele sentiu: Jacó está fazendo essa viagem, amando do meu pai e da minha mãe, e obedeceu eles para ir até lá buscar uma mulher. Enquanto eu estou como? Estou casado com duas mulheres que eles não aprovam. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, final no versículo 8. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaac. Até agora, ele não tinha entendido. Aí só quando ele viu Jacó indo buscar a mulher que não era das mulheres daquele povo, ele entendeu. Realmente essas mulheres não fazem o gosto, né, do meu pai. Aí o que ele faz? Na família dele por parte de pai, né, de avô, e vai buscar entre as filhas de quem? De Ismael, que era tio dele. Então, o que acontece? Na verdade, Ismael era tio dele. Ele também vai atrás de casar com quem? Com a parente. Só que pelo lado errado da coisa. Né? Pelo lado de Ismael. E não pelo lado de Isaac. Só que o que eu quero que a gente perceba aqui? Que Esaú, me parece que ele começa a ter uma mudança de caráter. Agora ele está percebendo que ele não agradava os pais. E mesmo da maneira dele, agora ele está buscando fazer o quê? Agradá-los. Já que Jacó foi buscar uma parente, eu também vou buscar uma parente. Então começa a ter uma mudança de caráter aqui. E eu fico imaginando se tudo isso foi realmente necessário, seria necessário. Talvez tudo isso poderia ter sido evitado. Como? Se os pais tivessem chegado para ele e dito que essas mulheres não deveriam ser. Exatamente.
mas eles nunca falaram. E ele não sabia. Exatamente. O Isaac é esse exemplo de que o Abraão, ele tinha um critério, ele tinha critérios. E sob esses critérios, ele mandou buscar uma filha, ou uma esposa, para Isaac. E aí, eu fico pensando uma coisa. Será que eles contaram essa história para os filhos? Se os filhos sabiam disso, dessa história? E aí, e é engraçado, né? Porque Isaac não fez isso, mas Abraão, de certa forma, fez. Fez ou não fez? Fez ou não? Abraão. Como? Abraão, de certa maneira, fez a mesma coisa que Esaú. Como? Com a H e com a... Como é o nome dela? Quentura. Ou Quentura, né? Que eram de outro povo. Né? A Quentura, provavelmente, eu acho que nem fala, né, a descendência dela, né? Mas H era de onde? Do Egito. O lugar que Deus disse para Isaac não ir. Então, de certa maneira, Abraão fez a mesma coisa. Ele só não tinha mais, era o pai dele para reclamar. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui o Jacó fugindo dos problemas e Esaú, de certa maneira, aqui numa transformação de caráter, né? E isso é uma lição para a gente, né? Tanto o que Isaac está fazendo, aliás, o que Jacó está fazendo, como também o que Esaú está fazendo. A gente não pode, de maneira nenhuma, fugir dos problemas. Os problemas precisam ser resolvidos. E por mais que, olha só, a gente poderia até dizer o seguinte: mas se Jacó fica, o que acontecia? Hã? Se ele fica, o que aconteceria? Vou perguntar de novo. Se Jacó fica, o que aconteceria? Deus não ia deixar que Jacó morresse. De não deixar Deus agir. De não confiar em Deus. De achar que ela pode resolver os problemas que ela criou. Parece que ela é que é a filha da Sara e não Isaac, né? Mas vocês estão vendo aqui a questão? Porque a gente poderia dizer, não, mas se Jacó fica, o irmão dele ia matar ele. Óbvio que não. Porque ele é o descendente de Isaac. Deus não ia deixar que isso acontecesse. Mas eles tentam, da maneira deles, resolver o problema que eles mesmos criaram. E aí ele vai embora. Então, a lição para a gente aqui é que a gente não deve fazer isso. Se é um problema que ou que a gente criou, ou que tenha em relação a nós, tem que ser resolvido. Não é fugindo, indo embora, que o problema vai ser resolvido. Se você passar 10 anos fora, quando você voltar, onde vai estar o problema? Vai estar lá. Porque mesmo que a pessoa com quem você tem o problema, durante aqueles 10 anos, ela fique tranquila, na hora que ela olhar para a sua cara, tudo volta. Tudo. Então, o que a gente tem que fazer é resolver. E deixar que Deus trabalhe no nosso caráter. Como Deus está trabalhando no caráter de Esaú aqui. Ele percebendo aonde ele errou
e ele tentando resolver ou consertar as coisas, né? Mesmo que da maneira dele. A gente nem pode dizer que era correto o que ele tentou fazer, não dá nem para dizer isso, mas ele está fazendo até melhor do que Isaac. Isaac fugiu, ele ficou, ele está lá. Jacó fugiu. Pobre do Isaac não dá nem para fugir, né? Pobre do Isaac nem enxerga mais. Muito bem, então vamos lá. Versículo 10. Versículo 10. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Bom, a partir daqui, a gente vai ver uma coisa que é muito semelhante a algo que já aconteceu lá atrás, que a gente já passou por isso. Vamos ver se você percebe. Vamos lá. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vê alguma coisa que já aconteceu semelhante a isso aqui? A Torre de Babel. A diferença é que na Torre de Babel, eles estão tentando construir uma torre que vai chegar ao céu. Aqui, a escada que ele viu, chega ao céu. Inclusive, é por ela que os anjos sobem e descem. Rapaz, pense numa escada grande, né? Pensou os anjos subindo? Tu o dizes. A ideia que a gente tem de anjo é que anjo tem o quê? Só que só alguns anjos são citados com asa na Bíblia. Nem todos. Não sei. O fato é que só alguns são citados com asas. Por exemplo, Gabriel não diz que ele tem asa. Miguel não diz que ele tem asa, né? Os anjos que a gente vê são os querubins, serafins. Inclusive os de cima da arca, né, que tinha os anjos, eram serafins. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas o fato é que eles subiam e desciam por essa escada, né? E aí é semelhante lá à Torre de Babel, só uma pequena semelhança, né? Só a semelhança é que lá eles tentaram. Aqui a escada realmente ia até o céu. Até porque o homem não pode ir até o céu, né? Aqui era uma escada. Se você parar para pensar, essa escada, ela não era de baixo para cima. Ela era uma escada de cima para baixo. Note que no versículo 12 diz que era uma escada colocada sobre a terra. Então é como se ela viesse de cima, colocada sobre a terra. Então não era uma coisa daqui para lá. Era uma coisa de lá para cá. Ou seja, ninguém daqui consegue fazer nada para chegar ao céu. Mas de lá pode vir para cá, né? No caso, Deus e os seus seres celestiais. Versículo 13, 14, 15. O que vai acontecer aqui, ainda dentro do sonho, né, de Jacó, é o que Deus fez com Abraão, depois fez com Isaac e agora está fazendo com Jacó, que é o quê? Dizendo para ele que agora a aliança é com ele, abençoando e fazendo promessa, dizendo, olha, agora é como se ele estivesse confirmando a aliança com ele. E é muito importante isso aqui. Por que é importante isso aqui? Porque ele tinha 2 filhos, o Isaac. Então Deus falar com Jacó mostra que ele realmente é o escolhido por Deus para
continuar a linhagem. Da mesma maneira que Abraão tinha 2 filhos, até mais, né? Depois. Mas ele está mostrando que é Isaac que ele escolheu para continuar a linhagem. Então, isso aqui é muito importante. É Deus confirmando para ele mesmo, Jacó, que ele é o escolhido por Deus para a linhagem. Versículo 13. Acima dela estava o Senhor, que diz: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a ti e a tua descendência essa terra que está deitada, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Então, Deus está confirmando a aliança dele com Jacó. Quando Jacó acorda, né, aí no versículo 16, ele tem essa sensação de que de fato ele está no lugar aonde Deus está. Então, olha o que ele diz, ó. Quando ele acordou, realmente o Senhor está neste lugar. Agora, olha o que ele diz: mas eu não sabia. Isso é algo fenomenal. Deus está em todo lugar? Você realmente sabe disso? Tem certeza? Então por que você se desespera? Por que entra em crises? Se você sabe que Deus está em todo lugar. É engraçado que Jacó, ele está dizendo isso. Realmente Deus estava aqui, mas eu não sabia. Deus está em todo lugar. Como é que Jacó fica sabendo que Deus está ali? Porque Deus se revela a ele. Nós temos a revelação de Deus em nossas mãos. Se a gente não sabe que Deus está em todo lugar, é simplesmente porque a gente não a lê. O que Jesus disse aos discípulos quando ele ressuscitou? Pouquíssimo tempo antes dele subir. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Deus está em todo lugar. E agora Jacó, agora eu sei, que antes eu não sabia. Porque agora Deus se revelou a ele. Deus se revela a nós. Nós precisamos saber que ele está em todo lugar. E de fato ele está. Deus está em tudo. Em tudo. E aqui, tá? Não é panteísmo, não. Não sei se vocês sabem o que é panteísmo, né? Vocês sabem o que é panteísmo? Panteísmo é uma... Não dá nem para dizer que é uma doutrina. É uma religião que diz que Deus está em tudo e tudo é Deus. Então, por exemplo, Deus está nessa cadeira. Portanto... a heresia foi tão grande. Não, é porque Deus está na cadeira e ficou pesado. Deus está nessa cadeira. Portanto, essa cadeira é Deus. Isso é panteísmo. Obviamente, isso não é verdade. Então, quando eu digo que Deus está em todo lugar e Deus está em tudo, é que as nossas ações boas, elas só podem ser feitas se Deus estiver ali. Fale o que ele falou. Sim. Sim. Ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não estivesse contigo, né? Ele diz até assim: nós sabemos que ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Verdade, isso mesmo. Então Deus está em tudo.
e em todo lugar. O que a gente precisa é saber disso, mas saber de verdade. E o que seria saber de verdade? Isso. Saber de verdade é crer, de fato. E não é crer só quando as coisas estão tudo bem. Porque a maior dificuldade é a gente crer que Deus está ali quando está tudo caindo, quando está tudo desmoronando. Aí geralmente a gente faz como quem? Como Jacó. A gente foge. Como assim? Desenvolva. Sim. Eu não duvido disso. Eu não duvido. E é muito provável, né, que ele tinha essa dúvida, se de fato Deus estava com ele ou não, que Deus se revela para ele. Porque a partir de agora, ele não tem mais essa dúvida. Exato. Ele sabe quem ele é. Tanto é, isso que você falou é tão verdade, que olha o que ele vai dizer agora. O que ele vai fazer agora é um pacto com Deus. Por quê? Porque aqui ele sabe que ele está em segurança em relação a quem? Ao irmão. Mas ele está fazendo o quê? Ele está viajando. O irmão não mata ele, mas alguém poderia. Ele poderia se encontrar com alguém nessa viagem que pudesse fazer mal a ele. É tanto que o pacto que ele está fazendo com Deus aqui é: se o Senhor não me deixar faltar as coisas, e se eu conseguir voltar para a casa do meu pai em paz, vivo. Então, até então, ele de fato não sabia que Deus estava com ele, não. Agora ele sabe. É o que a Stephanie falou. Ele fez tanta trambicagem, né? Que eu acho que qualquer um de nós, né? Depois de fazer tanta besteira, você pensa o quê? Será que Deus ainda está comigo? Porque tanta coisa de errado que eu já fiz, será que Deus ainda está comigo? Eu acho que não, porque isso aqui que eu fiz, né? Isso aqui não é digno, não. Enganar o pai, né? Versículo 18. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e colocou-a como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar de Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. O que significa Betel, hein? Rapaz, o que significa Betel, hein? Meu Deus do céu! Eu vou rasgar minhas vestes aqui. Isso é casa de Deus. Está escrito aí, ó. A gente leu isso, ó. Versículo 17. Cheio de temor, disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. E foi por isso que ele colocou o nome do lugar de Betel.
Agora, o mais interessante é que ele dá o nome, né? Casa de Deus, mas o nome do lugar era Luz. Porque se é a casa de Deus, se tem uma coisa que vai ter lá, meu amigo, é luz. É a casa de Deus, né? É o portão do céu. E por que ele está chamando de portão do céu? Por quê? Porque os anjos estavam subindo. Era por lá que os anjos entravam e saíam. Por isso que ele está dizendo que é a porta do céu. Tem anjos do quê? Anjos, como é essa parte? Subindo e descendo, tem uma parte assim, né? Rapaz, vocês são velhos. Ó, mas por isso que não dá para escutar um católico. Mas, gente, ó, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu não disse que os anjos não tinham asas. O que eu disse é que nem todos os anjos são descritos com asa. Foi isso que eu falei. Hã? Continuando. Jacó também fez um voto. Se Deus for comigo, aí, Peu, que ele vai dizer, ó, e me guardar neste lugar que vou seguindo, ele está pedindo para Deus guardar ele aonde? No caminho, na viagem. E me der pão para comer, roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, né? Está pedindo pela ida, pela viagem e pela volta. E se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. O que eu acho interessante aqui em Jacó é que ele poderia estar pedindo prosperidade, não poderia? Mas o que ele está pedindo? O básico. Ele está pedindo o básico: proteção, comida e roupa. O básico. Que é basicamente o que Jesus promete lá em Mateus 6. Quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando de quê? De comer, de beber e de vestir. Em outras palavras, proteção de Deus, cuidado de Deus, provisão. Mas eu queria que você percebesse uma coisa aqui. Olha só. Você prestou atenção que tem uma referência a Jesus aí? Não? O que a escada era? O caminho. Para onde? O que a pedra representa aí? A pedra representa aí, no caso, a coluna, a base da coluna, né? Como Jesus é a pedra angular. Não é não? E o que mais? A casa de Deus. Jesus é aonde Deus habita. A igreja é o corpo de Jesus. Então aqui tem uma referência a Cristo muito, muito forte. O caminho, a pedra angular e a casa de Deus. O habitat de Deus, que é a igreja, o seu corpo. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita em nós, no meio de nós. E nós somos essa casa de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então aqui tem uma referência fortíssima a Jesus. Fortíssima mesmo. E eu estou aqui trabalhando na minha mente se eu entro no capítulo 29 ou não. O que você me diz, Peu? Provavelmente não. A gente não
a gente não sabe com quanta coisa ele viajou, né? Porque a impressão que a gente tem é que ele está viajando sozinho e com nada, né? Essa é a impressão que a gente tem. Na verdade, não. E essa é a questão. Sabe por quê? Porque ele vai precisar trabalhar por ela. Então, assim, a impressão que a gente tem é que ele não está levando realmente nada, né? E o que é mais engraçado, né? Porque o pai dele abençoou ele. Olha, tu vai ser próspero, vai lá buscar uma mulher para ti. E não deu nada. Que na verdade, o que acontece? Betuel, ele tinha umas coisas, né? Só que essas coisas aumentam depois que Jacó chega lá. Por quê? Porque Labão engana ele algumas vezes. Engana ele na hora de casar, né? Porque ele quer casar com uma e Labão dá a outra. Ele trabalha por Raquel e Labão vai a Lia. Coisa que o Isaac só percebe depois, né? Jacó, me perdoe. Escuro. Escuro. Vocês lembram das 10 virgens com a lanterna? Escuro. Ele só percebeu que era Lia no outro dia, quando amanheceu. E aí ele vai questionar com Labão, né? Provavelmente era um casamento. Aí Labão diz o quê? Não, é porque aqui a mais velha tem que casar primeiro. Só que o que ele queria? Porque aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Não. Ele pega elas e trabalha 7 anos. Exatamente. Mas todo mundo, porque o texto dá a impressão que é isso, né? Trabalha 7 anos, casa com a primeira. Depois trabalha mais 7 anos. Não. Ele trabalhou 14 anos, mas ele já estava com as mulheres. Casa com as duas. Com a Lia e com a Raquel. Né? Que aqui é onde a gente brinca que ele era analfabeto, né? Jacó era analfabeto. É porque ele amava Raquel e não Lia. Ele era analfabeto. Mas piada ruim, né? Oh, rapaz. Mas tem aquela, né? Quem foi que criou asa no peito, né? Tem essa aí. Tem. Sim, onde paramos? No capítulo 28, né? Pois é. Vamos até o versículo 8, vamos? Vamos até o versículo 8, vamos lá. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. Olhando, viu um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, pois davam de beber desse poço aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam pôr a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó perguntou-lhes: meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes mais: conheceis Labão, filho de Naó? Responderam: conhecemos.
Perguntou-lhe ainda: ele vai bem? E responderam: vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: o dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado? Dai de beber às ovelhas e levai às pastagens. E responderam: não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Vocês notaram alguma semelhança com alguma coisa aqui? Quando o servo de Abraão foi buscar, né, a Rebeca. E note que antes do servo encontrar a Rebeca, o que ele faz? Ele ora. O Jacó aqui, ele faz um pacto com Deus. E aí tudo vai de acordo. Note que quando os planos de Deus, aliás, quando aquilo que a gente busca está alinhado com os planos de Deus, tudo flui naturalmente. Ele vai lá e encontra os servos que conhecem Labão. E na mesma hora, quem é que vem? Não, Raquel. Olha, e depois é porque eu estou com sono, né? Mas preste atenção que as coisas estão muito encaixadinhas aqui. A diferença é o quê? A diferença é que lá atrás, quem foi buscar a mulher? O servo. Agora a mulher é para ele mesmo. É ele que foi atrás. Não foi mais um servo que foi. Até porque, né? Ele foi fugido. Então, o que ele pergunta aqui, só para a gente entender, ele está dizendo: olha, por que vocês já não levaram para o campo? Ele: não, é porque a gente não dá água de pedaço. Tipo assim, tira a pedra, dá de beber quem está aqui, depois bota de volta e fica... Não, reúne todo o rebanho para tirar a pedra de uma vez só, todos beberem, e depois a gente bota a pedra e leva eles para o campo. Só um trabalho. Porque se vocês notarem, a pedra era pesada. Era uma pedra pesada. O que me faz pensar que Jacó era muito forte. Porque o que a gente vai ver na semana que vem é ele tirando a pedra para dar de beber às ovelhas de Raquel. É. Ele vai fazer isso. Não sei se ele fez sozinho, mas a impressão é que foi. Era. Hã? Vai, André. Pode ser, né? E provavelmente os poços não eram como os poços hoje em dia. Como é os poços hoje em dia? Assim, não hoje em dia mais, né? Mas vamos dizer assim, há uns 30 anos atrás, como era um poço? Um buraco, o que mais? Uma paredinha. Isso, não era assim. O poço era só o buraco. E aí a pedra tampava. Então, oi. Aí. Sei nem onde era que eu tava mais. Eu tava no poço, eu era José, né? Então, era um buraco no chão, onde rolava uma pedra, tampava, depois rolava para tirar, para destampar o poço. O que faz bastante sentido eles fazerem isso só uma vez, porque imagina quanto de sujeira não caía.
quando eles tiravam a pedra e quando colocavam de volta. Então era tirar a pedra, dar de beber todos os animais, depois coloca a pedra no lugar. Então o meu ponto aqui nessa parte é só dizer que Jacó, ele está aqui no plano de Deus, alinhado com o plano de Deus, porque ele foi buscar uma esposa e ele acha exatamente a mulher com quem ele vai se casar. Claro, né? A mulher com quem ele quer se casar, mas a gente sabe que ele não vai casar primeiro com ela, né? Ele casa primeiro com a Lia. Judá é filho de Lia e não de Raquel. Ele encontra primeiro Raquel. Raquel é a mulher com quem ele quer casar. A descendência vem de Lia. Tu dizes. O que nós iremos ver, né? E uma coisa que é interessante, e eu pulei aqui, me esqueci, mas quero voltar aqui para o final do versículo do capítulo 28, é que ele termina dizendo o seguinte: te darei o dízimo de tudo quanto me deres. E é interessante porque o que ele está fazendo aqui é oferecendo a Deus, consagrando a Deus tudo que ele vier a receber, tudo que ele vier a adquirir. Então ele consagra a Deus todas as coisas. Ele vai dizer, né, ó, essa pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Então ele está consagrando aquele, vamos falar assim, né, aquele monumento de pedra a Deus. Será a casa de Deus. E tudo quanto eu vier a ter, te darei dízimo. Está consagrando tudo a Deus. Está oferecendo tudo a Deus. Então ele não pede por prosperidade, ele pede por coisas básicas, comida, roupa, proteção. E tudo que Deus der a ele, ele consagra. Esse é o pacto que ele está fazendo aqui com Deus. O que é assim, né? Eu acho que ele está tentando meio fazer uma barganha com Deus aqui, algo que ele nem precisava, porque Deus já tinha dito que ia ser com ele. Serei contigo em tudo. Então ele nem precisava fazer isso. Mas ele faz esse pacto com Deus e ele diz que vai consagrar e oferecer tudo a Deus. Muito bem. Mas a gente leu isso. No sonho, Deus fala isso para ele. Volte aí um pouquinho. Versículos do 13 ao 15. Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência essa terra em que estás deitado. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Aí o 15. Eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Então Deus já tinha prometido a ele, né? Agora, na verdade, ele está prometendo algo a Deus. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas aqui Deus fez essa promessa para ele, agora ele está prometendo a Deus. Que na verdade uma aliança tem os dois lados, né? A aliança tem esses dois lados. O lado tanto daquele que está fazendo a aliança, com o lado daquele que também está fazendo essa aliança. Se vocês lembrarem, na lei dizia assim, ó, eu vou tentar parafrasear: se vocês seguirem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês serão
abençoados. Mas se vocês quebrarem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês serão amaldiçoados. Então, aqui Deus está fazendo um pacto. O lado de Deus é o quê? Abençoar. E o lado do povo? Obedecer. Então aqui Deus está fazendo promessas, e aí Jacó também está fazendo promessas a Deus. Uma condição. Que na verdade não é muito diferente da gente, tá? A aliança que Jesus fez com a gente, ela subentende que nós iremos obedecer. Não mais para a gente ser próspero, como era o povo no Antigo Testamento. Mas a gente obedece porque Ele nos salvou e agora a gente é cidadão do céu. Mas tem os dois lados. O que Cristo fez por nós e o que nós fazemos por Ele aqui. Amém? O que a gente aprendeu hoje, 4 coisinhas. Não fuja dos seus problemas. Não vai adiantar. Resolva-os. 2. Temos que saber e crer que Deus está em todo lugar. Você crê nisso? Você crê, meu irmão? 3. Já que Ele está em todo lugar, consagre e ofereça tudo ao Senhor. E por último, quando as coisas estão de acordo com os propósitos de Deus, Ele mesmo nos dirige o caminho. Amém? Glória a Deus. Fique de pé e vamos orar. Boa pergunta. Irmãos, sente só um pouquinho, 2 minutinhos, me perdoe, eu não me lembrava disso. Por que a Adriana falou isso? Vocês sabem? Porque quarta que vem é véspera de Natal. Então, nós faremos o nosso culto aqui ou não? Porque geralmente pessoas querem ir para ficar com seus familiares e tudo mais. Eu vou falar por mim. Por mim eu não faria. Não. Mas o fato de eu dizer que por mim eu não faria, não significa dizer que se vocês quiserem, eu não venha. Eu venho. É isso que eu estou dizendo. Aí, se for o caso, Aí quando chegar aqui, eu podendo ter ficado em casa que eu não queria vir. Mas olha, tá trabalhando, né? É uma boa ideia. Mas aí se a gente for fazer isso, a gente vai fazer nas 2 próximas semanas. Porque dia 24 é quarta, dia 31 é quarta. E aí? E aí, meus irmãos? Hã? Ah, já não, já quebrou. Tem um jantar de vocês, do grupo, pequeno grupo? Não, então vamos. Não, mas é a confraternização do pequeno grupo, né? Não, irmãos, então vamos deixar essas 2 semanas de recesso. Minha mente agradece. Então a gente fica essas 2 semanas, não vai ter culto, tá? Então não venha para cá na quarta-feira, dia 24 e dia 31. A oração na quinta vai ter, que é feriado, né?
Mas vai ter, né? Feriado, né? Tem. Não vai ter a véspera, que é a quarta-feira. Então, preste atenção, mais uma vez. Dia 24 e dia 31 não haverá o culto. Será? Amém? Amém. Peu aí quebrou o negócio. Tô brincando. Não, mas eu vou a minha mente agradece. Amém, irmãos. Vamos orar. Oremos. Bendito Deus e Pai amado, nós te damos graça e agradecemos por esse momento tão maravilhoso aqui com a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Senhor sempre falar o nosso coração, nos ensinando a cada momento, ó Deus, pela palavra do Senhor. Que essas palavras que foram explicadas aqui hoje e aplicadas ao nosso coração, elas não tenham sido faladas em vão, mas que cada um de nós possa ter absorvido ela com a nossa mente, o nosso entendimento e com o nosso coração. Guarda, Deus, em nosso coração a tua palavra, que verdadeiramente possamos praticá-la em nosso dia a dia, em nossa vida cristã, que não fique apenas aqui, ó Deus, que não seja apenas um aprendizado de ouvido, mas seja um aprendizado, ó Deus, de prática. Que todos nós verdadeiramente venhamos colocar a tua palavra em prática em nossas vidas. Nos leve em paz para as nossas casas, edificados, abençoados pelo Senhor, pela tua palavra, e nos protege no caminho de volta. É isso que te pedimos e em Cristo Jesus te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, vão com Deus e não saia sem dar a paz de Jesus. Amém.